Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza e a Expedição de Martim Afonso de Souza, de 1530 a 1532. Movimento literário, quinhentismo, 1500 a 1601. Autor, Pero Lopes de Souza, escrivão e irmão de Martim Afonso de Souza. Introdução. Antes de se falar do livro, cabe fazer uma pequena observação sobre o termo quinhentismo. Na realidade, o quinhentismo, que aconteceu somente no Brasil, não é considerado uma escola ou movimento literário, mas para fins de balizar diversos escritos nesse contexto dos descobrimentos, alguns autores assim o caracterizam. O quinhentismo tem como características escritos, textos e livros que apenas relatam as viagens, a sociedade colonial, a natureza, a fauna e flora, a terra, os indígenas, as possíveis riquezas e outros fatos de caráter estritamente informativo, mas de relevância documental e histórica imensurável, daí alguns chamarem esses escritos de literatura de informação. Era produzida por viajantes e cronistas. Além dessa literatura de informação, ainda temos nesse período aquela produzida pelos padres jesuítas, essas últimas com o intuito de catequizar os índios e portugueses instalados na colônia. É a chamada literatura catequética, essa sim já com preocupação estética, poesias escritas em versos redondilhos, temas teocêntricos e um caráter didático-pedagógico. Versos redondilhos são aqueles escritos em 5 ou 7 sílabas, muito usado no trovadorismo, para a produção de cantigas medievais e no humanismo. Os Lusíadas, de Camões, é um exemplo. Dentro desse cenário, há várias obras, uma delas o Diário da Navegação de Pero Lopes, escrivão e irmão de Martim Afonso de Souza, responsável pela primeira expedição colonizadora. Apenas para relembrar nossa memória em relação à história do Brasil, sabemos que antes da expedição colonizadora, tivemos outras expedições, a saber, expedições exploradoras, reconhecimento do Brasil, na época a ilha de Vera Cruz, que depois passou a chamar-se Terra de Vera Cruz. Primeira expedição, 1501, Gaspar Lemos. Segunda expedição, 1503, Gonçalo Coelho. Expedições guarda-costas, essas com a finalidade de proteger o litoral e destruir feitorias francesas. Uma em 1516 e outra no ano de 1526, ambas comandadas por Cristóvão Jacques. Devido à extensão territorial e o fracasso em combater os franceses, não houve outra saída para Portugal, senão colonizar o Brasil. Nesse contexto temos a primeira expedição colonizadora, de Martim Afonso de Souza. Diante disso, podemos afirmar que a expedição tinha como principais objetivos, além daquele já mencionado, o de combater aos franceses que exploravam as riquezas do Brasil, também, encontrar riquezas, iniciar um primeiro processo de colonização, e explorar os rios da Prata e Maranhão, ou seja, o rio Amazonas. Minha experiência com o livro. Sem essas informações preliminares, ou seja, uma contextualização do momento histórico, o livro tende a uma leitura pesada e cansativa. Os comentários de Eugênio de Castro e Capistrano de Abreu muito me auxiliaram, e abriram as portas para uma leitura agradável, suave e prazerosa. Difícil não deixar-se conduzir pelas histórias e acontecimentos que vão desdobrando-se ao longo da viagem de Martim. Ao final do livro tem-se a sensação de uma nostalgia histórica e de ter se vivido presencialmente aqueles enredos. O vocabulário, as experiências e o aprendizado saltam aos olhos dos amantes da leitura. Li o exemplar que tenho disponível em arquivo texto, mas já havia lido o livro físico, pequenino, que adquiri num sebo em 3 de julho de 2005, da editora Obelisco em seus cadernos de história. Recentemente, adquiri em formato e-book, e fiz a releitura, de uma edição da editora Terceiro Nome, dos autores Ricardo Maranhão e Valandro Ketty. Fantástico esse exemplar, pois além do detalhamento de cada momento do livro de Pero Lopes, ainda conta com diversas gravuras, que tornam a compreensão do texto e do momento histórico muito mais fáceis e aprazíveis. Não só comprei o e-book como vou adquirir o livro físico, uma vez que amante de livros, precisa tê-los em mãos, e se possível, neles fazer anotações. Observação: coube a Francisco Adolfo de Varrinhagem, Visconde de Porto Seguro, historiador e fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, militar e diplomata, a honra de publicar a primeira edição desse livro. Foi ele quem descobriu entre manuscritos da Biblioteca da Ajuda do Palácio Real,
um códice das viagens de Martim Afonso, escrito pelo irmão, Pero Lopes. Vamos ao diário. O resumo do livro é bastante óbvio, e bastaria mencionar que trata-se da expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha como objetivo colonização do Brasil, após as fracassadas expedições exploradoras e guarda-costas. Mas esse pequeno diário, de Pero Lopes, é muito mais que isso. Pero Lopes relata no seu diário, não apenas a viagem pelo mar oceano, no caso, o Atlântico. Com as naus Capitânia e São Miguel, o galeão São Vicente e as caravelas Rosa e Princesa, também encontrou-se com povos indígenas, promoveu combates, vivenciou naufrágios, e muito mais. Detalhou informações sobre a arte de navegar, as técnicas e os instrumentos que foram utilizados, como a bússola, as cartas de mariário e o astrolábio, antigo instrumento utilizado para determinar posições e medir a distância e altura das estrelas, tendo como a principal fonte o Almagesto, o grande tratado, Geocentrismo, de Ptolomeu de Alexandria, o livro basilar da ciência física e astronômica do quinhentismo. Veja que comparação maravilhosa sobre os signos do zodíaco tinham em relação à arte de marear, nossos navegantes. Primeiro signo ou a casa do carneiro era assim chamado, é conforme a natureza daquele animal fraco na metade do corpo e forte na outra metade. Segundo signo é a casa do touro, porque como o touro é animal forte, o sol ao por aí passar aquece a terra mais galhardamente do que dantes. Terceiro, a casa dos gênios, porque daí escaldando a terra com a virtude do seu calor, causa fecundação. Quarto, a casa do caranguejo, porque nele penetra e retrocede a guisa daquele crustáceo. Quinto, a casa do leão, porque iracundo como rei dos animais causa daí o astro-rei, calor forte e adustivo, adicional. Iracundo, que manifesta fúria, raiva. Sexto, a casa da virgem, porque o sol nele torna estéril a terra com a fraqueza dos seus raios luminosos. Sétimo, a da balança, por nele se igualarem em duração dos dias e noites. Oitavo, a casa do escorpião, porque a semelhança deste animal que com a língua acaricia e com a cauda fere, a princípio dá ao sol suave calor, mas ao fim da viagem se torna frio. Nono, a do Sagitário, animal nocivo, porque neste signo estando o sol é castigada a terra com frio e neve. Décimo, a do Capricórnio, porque como o capro salta no ar, também assim o astro vai em busca do outro hemisfério, a do Aquário para entrar na 11ª casa, e porque aí se escondendo como na 12ª, a casa dos peixes, ficam os habitantes da terra mergulhados em frio e umidade e por fim, em muitas águas. Continuemos com o diário. Por entre o litoral nordestino, passaram pela ilha de Fernão de Noronha e Santo Agostinho, onde combateram franceses. Na Baía de Todos os Santos, encontraram-se com o Caramuru, onde inclusive presenciaram um ritual antropofágico. Tomaram mantimentos da terra e abasteceram-se de outras coisas necessárias. Seria o provedor desse mantimento, aquele Diogo Álvares, o Caramuru. Esse personagem épico e peculiar do período colonial brasileiro, será objeto de uma leitura posterior, por meio da obra de Frei Santa Rita Durão, o Caramuru, o bacharel da Cananéia. Ainda estiveram no Rio de Janeiro, na Cananéia. Fundação de São Vicente. Entre 1530 e 1532, a expedição de Martim Afonso de Souza explorou a costa brasileira, sendo que no dia 22 de janeiro de 1532, na ilha de São Vicente, ordenou ali a construção de casas, igreja, pelourinho, estaleiro e edifícios de órgãos administrativos, assim fundando a vila de São Vicente, sendo escolhida principalmente por haver ali já algum vestígio de colonização, sendo comandada por homens brancos e por sua condição de explorar o Rio da Prata, por terra, ou seja, mata adentro. Aqui a expedição se encontra com o lendário João Ramalho, sendo considerado ora náufrago, ora degradado, desertor ou aventureiro, com papel importante na aproximação entre os índios que liderava e os portugueses e no povoamento de São Paulo, após a chegada da expedição de Martim. Foi um dos responsáveis pelo estabelecimento do tráfico de escravos indígenas no período colonial. Uma das primeiras entradas teria partido de São Vicente interior adentro. Martim ainda estabeleceu Sesmarias e estimulou a plantação de cana-de-açúcar, vindo mais tarde a ser instalado o primeiro engenho de produção de açúcar na colônia. Desfecho da expedição. São muitos os feitos, os relatos e acontecimentos constantes no Diário da Navegação.
Além do contato com vários povos indígenas, a exploração do Rio da Prata e do nosso litoral, a instalação de sesmarias, vilas e a proteção à costa brasileira, e tantas outras, destaca-se ainda o estabelecimento definitivo da colonização do Brasil. Indico a aquisição do livro, seja forma digital ou em papel, tanto a versão antiga como a mais recente, com suas ilustrações, já mencionada anteriormente. Ainda a título de mais conhecimento, os irmãos Martins foram agraciados como paga por tantos feitos realizados em prol da coroa portuguesa, a doação de capitanias hereditárias. Martim recebeu a capitania de São Vicente, mais tarde Vila de São Paulo, e o irmão Pero Lopes, a capitania de Santana.